Bom, agora então eu chamo aqui na frente, Matheus, você podia já colocar a apresentação da Samarco aí, por favor. Chamo aqui na frente o Rodrigo Abreu, a Fabiola, o Marco Antônio, o Wellington e o Donovan. Aqui nós temos 4 cadeiras aqui, se vocês quiserem sentar por aqui ou ficar em pé mesmo, fiquem à vontade, a palavra está com vocês. Muito obrigado, Carlos. Eu sou o Rodrigo Abreu. Parece que eu estou em casa aqui, revendo os amigos aí de longa data. É um prazer estar aqui. Te agradecer pela oportunidade, te desejar muito sucesso, né, na sua gestão, na sua empreitada, toda a diretoria. Vocês têm muito êxito aí nesse compromisso assumido. E já admiro, né? Hoje em dia, fazer um trabalho como esse, né, doar algo tão valioso quanto o tempo de vocês, e a gente então torce, né, para que tenha muito êxito, e conte com a Samarco. Está no nosso DNA, gente, nós nascemos assim, né, esse compromisso nosso com o desenvolvimento aqui do Espírito Santo, principalmente da nossa região ali, é algo que às vezes a gente precisa de um apoio, como essas iniciativas, como vocês estão mostrando, para a gente ter sucesso. E eu queria hoje, né, na nossa pauta de hoje, falar do, talvez, o maior investimento aqui do Estado, né, já em execução, que é o nosso Momento 3, e esse apelido aí depois a gente vai compreender melhor porquê dessa sigla M3, eu vou ter oportunidade de mostrar para vocês. Mas, vamos lá, Fabiola? Falar um pouco da nossa Samarco. Muitos, eu creio que estão habituados, estão lá juntos com a gente no dia a dia. Mas Samarco já tem 48 anos de história. Nós falamos aqui de inovação, e Samarco tem no seu DNA, né, essa característica. A gente, lá em 77, a empresa foi criada para recuperar minérios de baixo teor, ou seja, coisa que não tinha valor comercial. E pensar, há 48 anos atrás, que seria possível você recuperar minérios de baixo teor, separando o rejeito, enfiar aquilo ali dentro de um tubo, atravessando 400 quilômetros, chegando aqui no Espírito Santo, para agregar valor ainda a esse minério, transformando esse minério em pelota. Com certeza foi um desafio e foi algo inconcebível você pensar que isso seria viável, e estamos aí hoje, né, já agora lutando para a gente retomar 100% da nossa capacidade, e temos hoje 3.000 empregados próprios. Para cada um próprio, a gente tem 4 nas contratadas, no dia a dia ali, convivendo e nos ajudando a produzir. Atualmente é a 3ª maior exportadora de minério no mercado transoceânico. A nossa missão é voltar a Samarco para a posição dela, que é ser a 2ª. Né? E aí, quando a gente atingir esse 27, a gente volta para o posto de 2ª maior empresa produtora de pelota. Atualmente com 15 milhões de produção, usinas 3 e 4 em operação, e 98% disso vai para o mundo, nos diversos, né, países, e essa é a estratégia nossa, de ter uma presença diversificada para não ficar preso numa região e por alguma excepcionalidade ter impactos no nosso processo. Bom, todos sabem, em 2015, a gente teve um acidente com a barragem de Fundão, né, lamentável, a gente nunca vai esquecer dessa data, mas ocorreu, e agora a gente trabalha intensamente para reparar o que foi feito, né, o ocorrido, e mitigar esses impactos. Então, nós ficamos 5 anos com as operações paralisadas. Isso só foi possível, obviamente, por ter os acionistas que a gente tem e ter mantido a empresa ainda viva.
Lutamos para desenvolver, aí também voltando para a inovação, um sistema capaz de filtrar o que era destinado às barragens, a gente conseguir filtrar e não usar mais barragem. Esse foi o compromisso que a gente assumiu. E aí esse slide ele mostra um pouco do que é esse desafio. Porque para cada tonelada que a gente produz hoje aqui, o mesmo volume fica lá. Então, do que a gente extrai da natureza, da mina, da frente de lavra, se você tira 1 tonelada, você tem que destinar outra tonelada. E aí, onde que você vai dispor isso, né? Esse é um desafio muito grande para o nosso processo. E qual foi, então, a solução que foi encontrada para poder dar um destino seguro a esse rejeito? Nós desenvolvemos um sistema de filtragem e depois, né, desse material que é extraído da mineração, ele é segregado. O que é areia sílica, que esse rejeito nosso muitas vezes se confunde, que é rejeito, mas nada mais é do que areia e lama. É o que a natureza entregou na mina, é o que a gente segrega para tentar enriquecer o minério, para que ele seja economicamente viável. Então, a gente faz esse processo lá em Minas, né, destina hoje essa areia que é filtrada para pilhas, né, como se a gente formasse uma grande duna, né, empilhando a areia, e o 20%, né, desse que compõe esse rejeito é lama. Aí já é uma dificuldade maior, ele não se sustenta, ele não tem estabilidade para ser empilhado. Então, o recurso que foi desenvolvido foi destinar isso para uma cava. A própria cava que a gente exauriu, extraindo o minério, ele é um recipiente para receber essa lama e acomodá-la de forma segura, então sem o uso da barragem. E o minério, então, enriquecido é um processo integrado, ele vem aqui, através dos minerodutos, para transformar em pelota. Então, a gente extrai algo lá com 48% de teor de ferro, chega aqui e vende a 67%, lembrando do que o cliente compra é teor de ferro, ele não compra, não tem valor o restante, né? Então, quanto mais teor de ferro tiver, maior valor tem o produto da Samarco, e aí é uma característica da nossa empresa, né? Ser posicionada como uma empresa que tem qualidade dos seus produtos, né? Essa é a Samarco aí no mundo. Bom, mas aí precisamos seguir. A gente, como eu disse, a gente tem que reparar o dano causado pelo acidente da barragem de Fundão. E para fazer isso, a gente precisa de gerar receita, gente. Nós temos que honrar um compromisso gigantesco que a gente tem. O compromisso só é viável se você conseguir pagar. E para pagar, a gente precisa de recuperar 100% da nossa capacidade produtiva. Esse é o desafio. Chegar em 28 com 100%, né, da capacidade instalada em operação. Parece algo trivial, né? Poxa, a gente já produziu isso no passado, e por que agora é tão desafiador, né? É porque as plantas, elas já eram, né, uma planta de 77, ela já era ineficiente. Eu vou dizer, termicamente, ela já não atendia alguns requisitos novos, que as normas foram mudando. Então, a estratégia que foi adotada, quando a gente iniciou, é voltar com a usina mais nova, a usina 4, a usina que tinha 1 ano em operação. Então, foi um esforço relativamente pequeno, mas 600 milhões foram investidos nesse momento aqui. É a usina mais moderna que a gente tem.
Ela começou, então, finalzinho de 20, início de 21, a produzir, a gente ficou com 8 milhões. Já em 25, setembro, ali já virando, a gente parte a usina 3, que era de trás para frente, né? Era também uma usina moderna, muito produtiva. Para fazer esse movimento aqui, essa rampa de produção, 1,6 bi foram investidos e passamos então a capacidade aí para perto de 15 milhões de toneladas, a capacidade atual, né, que seria aí 60% do que a gente tem. E agora vamos para o próximo salto, né? É a nossa maior missão, nosso maior desafio, que é voltar agora 2 plantas, né? Agora não se fala mais de uma, mas de 2, mas as plantas mais antigas, né? A que partiu essa marca em 77, a P2 que é de 97. Então, por si só, pelo tempo que tinha, já precisava de muito investimento, né? E isso associado a 10, 11 anos parado, um ativo desse porte parado na beira do mar, né, um ambiente salino, o estado, né, de corrosão, o estado de degradação dos equipamentos é muito grande. Então, a gente já fala aqui, nesse momento, de um investimento de 3,5 bi. É muito dinheiro, né, gente? Assim, nós não estamos construindo algo, não, nós estamos reformando, uma boa parte disso é uma reforma. Aí eu estou vendo meu amigo Roberto ali atrás, como eu, atleticano é sofredor, né? Mas é só para dar uma noção do investimento. O Atlético investiu para construir a sua arena 1,1 bi. Foi uma das arenas, é uma arena mais moderna do Brasil, mas a gente olha um estádio daquele porte, 1,1 bi. Então aqui, nesse investimento, a gente tem mais de 3 arenas MRV sendo, né, colocadas, investidas. É realmente uma cifra muito grande, é o maior investimento da empresa. E eu estou dando os números aqui voltando ao Espírito Santo, né? Porque esse mesmo esforço ocorre lá em Mariana para retornar o concentrador 1, né? Para poder gerar o minério para essas usinas processarem aqui. E outra noção desse número aqui, o que é 27 milhões de toneladas? Isso é por ano, né? Se a gente trazer isso aí por dia, dá aí uns 75 mil toneladas por dia. Se a gente colocar isso dentro de carreta, essas carretas graneleiras que a gente cruza na estrada, são 2.500 carretas por dia. Então, se você enfileirar 25 quilômetros de carreta que passariam, se não fosse o mineroduto, se isso fosse transportado por rodovia, né, uma fila de 25 quilômetros só para um dia de produção. Então, é um número muito significativo, né? Pode ir, Vivian. Bom, como eu disse, né, esse M3, né, agora a gente entende melhor, né, o que é. Trata-se, né, de um concentrador 1, né, a reforma dele, a atualização desse ativo lá em Mariana. Como agora expliquei, a gente não tem mais barragem, a gente tem que construir uma planta nova de filtragem, também isso lá em Germano, e aqui a gente trata das pelotizações 1 e 2. Esse todo aí, gente, essa marco todo para fazer isso, nós estamos falando de 13,8 bi. Né? Aí o número de arena, Roberto, já aumenta bastante, né? Um novo ciclo começa agora. Mas esse projeto ele já está ocorrendo desde 25, né? Início de 25. A gente já vem assim, em campo, não é um projeto conceitual, é uma realidade. Né? A gente
já está avançando, nós devemos estar perto aí de uns 15% do todo a ser feito, mas estamos seguindo. Nossa Samarco aqui em Ubu, ela tem 5,5 mil empregados, tanto direto quanto indireto. Geramos 1,73 bilhões de tributos aí desde a nossa retomada, então a gente vê o impacto disso para o Estado, né, a geração de valor para o Estado. E aqui em 25, né, só agora no último ano, fechando o balanço aí, 374 milhões destinados aí para os tributos que foram recolhidos. Pode ir, Bibiu. Um pouco do projeto, né, que eu estava citando, 3,8 bi, maior investimento da companhia, vai gerar nesse próximo período aí até o final das obras, né, 30, a gente deve ter 11 bi gerado de tributo. Aí entra nossas operações, por óbvio, né? A geração aí não é só com as obras, mas também com a produção. Aqui, por Espírito Santo, citei o 3,5 bi. Na obra vão passar 4 mil pessoas. Nosso histograma, né, ao longo do tempo, ele vê esse giro, né? Podemos ter pico ali de 3 mil, mas passarão 4 mil pessoas ali e 400 vão ficar. Né? Quando a planta entra em operação, 400 empregos na própria companhia, fazendo conta, se a gente tem, para cada Samarco a gente tem 4, então a gente já vê 1.600.000 pessoas também nas terceiras. Pode ir, Bibi. Eu disse que a gente está em curso, né? Essas é uma foto das veinhas nossas, da 1 e da 2, que a gente tem muito cuidado com ela. E como é que a gente começou isso? Com as empresas que estavam com a gente. Começamos essa obra usando 21 contratos da rotina da Samarco, empresas capixabas, que continuaram ali fazendo seus escopos e passaram esse período, né? Estão passando esse período com a gente em atividades essenciais, porque essa planta, os acessos delas estavam todos comprometidos, a gente tinha risco de colapso, as estruturas estavam corroídas. Então, nós preparamos ao longo desse tempo todo um ambiente seguro para a montadora que foi executar, ter condição de trabalho, os canteiros, fizendo as obras de infraestrutura. E agora, esse momento, pode virar, Bibiu? A gente está no mercado. A estratégia que foi adotada inicialmente eram 2 empresas grandes. Pelo porte da obra, a gente não consegue pulverizar muito, mas seriam 2 empresas, uma por uma parte da rota do pellet feed, a outra para o forno, peneiramento. Convidamos várias empresas capixabas, algumas se consorciaram, outras estão participando com a gente. Ainda não temos o vencedor, mas a gente percebeu que a gente tinha que dar oportunidade para empresas menores. Então, mudamos a nossa estratégia, pensando nessa questão de contratação local de empresas capixabas, criamos um terceiro pacote. Ele abarcou todas as estruturas periféricas, sistemas de bombeamento, a parte dos facilities ali da obra. Então, foi criado um terceiro pacote que só tem empresa capixaba participando. Né? Só tem empresas que conhecem o nosso negócio e que certamente vão passar por ali e deixar também o legado. E aí, Durval, né, a gente vive ali o dia a dia, que eu percebo assim, há um esforço tremendo de
consegui ofertar. O Emílio agora me fala assim, mas ficou complexo. Né, mudou algumas questões na contratação. O Wellington está ali, cadê o Wellington? Está do meu lado aqui. Mas assim, gente, nós vivemos as regras de compliance, né, nós temos uma governança muito rígida, temos essas etapas todas a serem cumpridas, que é do processo de contratação, e seguir uma risca, né? A nossa discussão aqui é muito técnica, mas a gente vê hoje que já temos empresas muito boas, capixabas, e que vão fazer essa obra. Né? E a gente, em algum momento, duvidou. Será? Eu tinha certeza. Né? Mas agora é uma realidade. Isso vai acontecer. Né? Então, esse é o momento, eu acho que assim, falar um pouco da Samarco. Agora, esse é o investimento que a gente tem feito, é o que a gente está buscando, é a nossa chegada a 100%. O projeto, ele é complexo, ele tem um híbrido de manutenção com um híbrido de coisa nova. O sistema elétrico tudo é novo, elétrica, instrumentação, automação, tudo novo, mas a parte estrutural, a parte do forno é manutenção. Dos 3,5 bi, metade é aquisições de equipamentos, estruturas, a outra metade é prestação de serviço, inclusive a engenharia, né, do projeto, a gestão, o gerenciamento, mas todas as disciplinas basicamente estão contidas, né, abre um leque de oportunidade muito grande aí dos fornecedores para estarem com a gente. E aí, depois, quando a gente tiver tempo, quiser passear, viu, professor? Está tudo ali no BIM, no 3D. Você consegue andar pelos corredores da usina, consegue ver que fluido é esse, que tubulação, essa tubulação está carregando que fluido. Assim, um projeto muito moderno e que a gente adotou essas premissas, né? Muito alinhado ao que o CEDMEC traz. Né? Começamos com empresas que já estavam com a gente, estamos priorizando essa contratação local, né? Fizemos um plano de capacitação, a gente sabe o tanto que é difícil ter a mão de obra qualificada. Quando a gente fala de 4 mil empregos, mas vocês vão ter esses 4 mil? De onde que vem? E trazer pessoas de fora, a gente sabe o impacto que isso causa na região. Então, um cuidado muito grande de preparar essa mão de obra. Nós estamos aí com turmas de formação, diversos cursos técnicos. Agora, no meio do ano, formam 630 pessoas. Já tem mais 200 entrando, se qualificando, que a gente pretende absorver boa parte dessa mão de obra. O que não for possível contratar na região, que vem de fora, a nossa determinação é que não haverão repúblicas. Esses profissionais vão ficar alojados em pousadas e hotéis ali da região, então também já promove ali essa rede hoteleira, né, para acomodar essa turma de fora. Tem o Força Local, muitos conhecem, um engajamento para a gente qualificar os fornecedores, porque aí vem um ponto importante, que não serão 3 empresas, né, nos 3 pacotes. Mas essas 3 empresas também têm a missão de fazer as suas aquisições na região. Então, por vezes, não será um fornecimento direto à Samarco, mas é para a Samarco, adquirida através de uma dessas grandes que vão conduzir a obra, né? Isso é importante, essas camadas, né, Durval? Aprendi com você, né, nessa cadeia toda de fornecimento, que não para na primeira, né? Uma coisa puxa a outra. E estamos aqui. Parte disso, né, é essa comunicação, é dar visibilidade a esse projeto. O Donovan não cansa de me
de me convidar para falar disso, e eu sou apaixonado por isso, então pode me convidar que eu vou. Mas é de dar a mensagem clara do que é a importância desse projeto para Samarco, né, do esforço que a gente faz lá para desenvolver a região, para ter empresas locais capacitadas, para estarem conosco nessa missão. Não é fácil, mas a gente está empenhado e estamos tendo êxito, né? Vamos ver aí agora como é que fecha esses 3 pacotes, mas trouxe aqui o Hélito para vocês. Se quiser fornecer para Samarco, gente, tiver dúvida, o caminho é esse aqui, ó. Né? Acessa o link, faz o seu cadastro, preenche lá com os dados. Se tiver dúvida, o Wellington depois ele resolve. Eu fiz questão de trazer, porque é aqui com o Wellington. Tá bom, gente? Ô, Carlos, a minha mensagem era essa, depois a gente está aberto para as dúvidas aí. A pergunta para Samarco, Rodrigo, você até comentou comigo a respeito. No início lá do nosso acompanhamento, há um ano atrás, o momento 3 previa em torno de uma intervenção, números redondos, cerca de 80% a 90% de uma usina nova, né, para a usina 1 e 2. Vocês, inclusive, conceituaram, qualificaram, quantificaram, inclusive. Hoje, continua no mesmo patamar? Aumentou, diminuiu? Ou seja, nós vamos continuar tendo novas oportunidades para plantas periféricas novas? Ou seja, o que está no mercado hoje é definitivo ou a gente ainda tem mais alguma coisa para aguardar e receber de consulta de fornecimento e ou montagem? Obrigado, Zé. Alô? Obrigado pela pergunta, Zé. O que está no mercado é definitivo, Zé. Né, a gente, com o tempo e a maturidade dos projetos, né, a gente conseguiu gerar esses pacotes, mas atualmente a proporção varia de disciplina, né? O exemplo que eu citei, a parte elétrica, instrumentação, automação da planta como um todo é 100% nova, 100% será substituído. A gente tinha uma tecnologia antiga que a gente não encontrava sobressalentes, partes não atendiam as NRs. Então, nessa disciplina, integralmente é coisa nova. No forno, a gente tem uma usina que é manutenção, a gente internamente apelidou ali de revitalização, e o que é novo a gente apelidou de revamp. Essas terminologias assim, elas podem não ser familiares para todo mundo, mas é revamp e revitalização. A revitalização é uma manutenção grande, né? E a gente tem a usina 2, o forno será uma manutenção, a usina 1 terá o forno, praticamente ali as caixas de vento, tudo substituído. Essa proporção, então, Zé Emílio, ela é por disciplina. Mas se a gente fizer um apanhado médio aí, podemos dizer que 60% é o que está lá, é uma manutenção. 40% é coisa nova. Então, a parte do peneiramento, que é ali na saída do forno, é tudo novo. Uma montagem nova, grande, pesada, porque o nosso sistema de peneiramento antigo, ele não era eficiente, ele emitia muito particulado. Então, a gente vem com um peneiramento novo, eficiente, com a parte toda dos precipitadores, dutos, tudo novo. Mas guarda essa proporção aí, vamos chamar aí de 60% por 40%, né? E não mais 80%, né? Esperava substituir mais coisa. Ok? Rodrigo, fiquei muito feliz. Você disse que são 3 pacotes e que os capixabas estão dentro. Quando que vai ser anunciado isso?
Eu estou aqui meio arrepiado, porque nós precisamos ganhar pelo menos 2 pacotes. Para mim, capixaba é sempre mais de 50%. Podemos acreditar nisso? Ô, Durval, eu também estou ansioso. Mas o pacote 1 é o pacote que vai cuidar da rota do pellet feed, né? Quando a gente fala da rota de pellet feed, é o recebimento da polpa, espessamento, tancagem, filtra e leva para pátio. Esse pacote 1, a expectativa é essa semana. Né? Até essa semana e provavelmente semana que vem a gente anuncia. Ele já está até atrasado. Para falar a verdade, já devia ter. Mas eu estou olhando para o Hélito, não é culpa dos suprimentos. Né? O processo em si ele é complexo, ele gera dúvida, né? Ele tem questionamentos, esses questionamentos precisam ser respondidos. O pacote 2, que é o maior pacote, ele deve correr mais algum tempo ainda, eu imagino mais um mês, uns 40 dias. Mas o que a gente colocou agora como prioritário, entendendo que o 1 praticamente já encerra, é o 3, que é um pacote menor. Mas ele é tão importante quanto, porque se a gente não tiver a execução do escopo do 3, a gente não roda no final de 27 e início de 28. Esse pacote 3, com certeza, é uma empresa capixaba. Né? Ele é composto só por empresas aqui da região. O 1 e o 2, eu não sei te dizer quem vai vencer, mas eu espero, né, que tenha sim, a participação de empresas capixabas. Se não for a vencedora, elas estão participando dos dois. Certamente quem vencer vai buscar essas empresas ou empresas menores, dependendo do escopo. Né? Uma boa parte do que está sendo proposto tem subcontratações. Então, acho que isso conjuga com o que o Emílio trouxe. Né? Os pacotes estão definidos, mas essas subcontratações, à medida que tivermos um vencedor, essa empresa vai buscar os parceiros dela. Né? O Rodrigo falou o seguinte, o investimento é 3,5 bilhões. Ele disse que 50% é equipamento, 50% é serviço. Então, nós estamos falando de 1 bilhão 750 milhões em 3 pacotes. Então, são pacotes superiores aí a 500 milhões cada um. É até muito cuidadoso isso, porque quem não tem um fluxo de caixa bom pode até quebrar pegando um pacote maior. Eu acredito que essa marca está tendo muito cuidado com tudo isso. E o que nós estamos lutando muito também é que, às vezes, a gente não vai ganhar um pacote desse, mas aí está junto desses fornecedores para podermos fazer subcontratações e a gente começar pequeno. A gente vai querer acompanhar muito de perto isso com a Samarco, para que todos tenham oportunidade. Tá certo? Esse é o nosso grande objetivo para o desenvolvimento local. Talvez não começar, mas ter esse cuidado aí, tá certo? E a gente conta muito que a Samarco faça um programa de acompanhamento, não é falso, que a gente possa estar vendo isso, mostrando, que a gente quer na região sul, quando a gente acompanhou a Samarco, né, Emílio, na retomada, que ela faça na região sul que a Aracruz fez na região norte. A Aracruz criou um cinturão de fornecedores na região norte, que hoje são maiores do que a própria Aracruz. Você vê a Imetame hoje deve ter mais de 3 mil funcionários, a Estel mais de 3 mil, a Contrex mais de 2 mil, e a gente está torcendo para que a gente tenha na região sul uma linha de crescimento nesse sentido. Tá? Vocês desculpem tomar um pouco de tempo, mas a luta pelo desenvolvimento do Estado do Espírito Santo está no meu sangue, tá, gente? E eu vou continuar fazendo isso. Desculpa, não é nada contra essa marca, em benefício do Espírito Santo. Obrigado.